Mais um dia dos namorados e as pessoas nessa data comemoram seus relacionamentos. E é claro, quando a gente fala de namorados, também inclui as pessoas que já estão casadas. Embora muitas delas acabam percebendo uma diferença entre a fase do namoro e a fase do relacionamento dentro de um matrimônio. Mas não deveria ser assim, porque o casamento é, na verdade, uma continuação do namoro. E é possível, sim, demonstrar amor, afeição, dedicação, respeito dentro do leito conjugal. Não só é possível, como também se faz necessário. E aqui eu vou compartilhar algumas ideias relacionadas à maneira como os homens devem se relacionar com as suas esposas, especialmente buscando referência nos escritos de Ellen White. Esse aqui é o canal Todavia, aqui a gente fala de assuntos contemporâneos ligados com a fé cristã. Nesse canal você vai encontrar muitos temas interessantíssimos e eu convido você a conhecer as nossas playlists e também os vídeos mais recentes postados por aqui. Deixe o seu like e compartilhe já esse tema com aquelas pessoas que você acha que poderão se beneficiar, especialmente com a pessoa amada. Aqui nós vamos trabalhar um conceito muito simples: ame a sua esposa. E nós vamos desmembrar esse conceito em 3 partes. A primeira parte é justamente aquela que se concentra nessa premissa do ame. E aqui vale lembrar que o amor, no conceito da revelação, não é um sentimento, mas um princípio. Note o que diz esse texto: é o amor um dom precioso que recebemos de Jesus. A afeição pura e santa não é sentimento, mas princípio. Os que são movidos pelo amor verdadeiro não são irrazoáveis nem cegos. Ensinados pelo Espírito Santo, amam a Deus supremamente e ao próximo como a si mesmos. Agora, na prática, como é que esse amor se traduz? O amor, na verdade, ele se mostra por meio do serviço. E aqui eu quero chamar a sua atenção para esse belíssimo texto. Ajude o marido à esposa mediante a simpatia e constante afeto. Se ele a deseja conservar jovial e contente, de modo a ser no lar como um raio de sol, auxilia no fazer face às responsabilidades. Sua bondade e amorável cortesia serão para ela uma preciosa animação, e a felicidade que ele comunica lhe trará paz e alegria ao próprio coração. Em outras palavras, as tarefas domésticas precisam ser divididas. As responsabilidades têm que ser carregadas pelos dois, tanto na criação de filhos, como também na manutenção do lar. Tem que haver cooperação. Não é porque a maioria de nós, homens, trabalha fora, que deve deixar toda a tarefa doméstica para a esposa. Deve haver, sim, uma parceria dentro das possibilidades e da realidade de cada um. Uma outra coisa importante dentro do conceito de amor é a ideia de sacrifício. Quando a gente pensa na Bíblia, sim, o amor que nasce no coração de Deus o levou ao sacrifício de si mesmo, de seu filho, em favor da salvação de toda a humanidade. Então a gente pode dizer que amor também, na esfera humana, tem esse aspecto do sacrifício. Aliás, Paulo nos lembra disso no texto de Efésios. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. A gente está colocando esses ideais assim tão altos, tão espetaculares para o amor, sabendo que o amor humano é extremamente limitado e por isso ele precisa se retroalimentar, não em si mesmo, mas se ligando à fonte. Os maridos devem ser cuidadosos, atenciosos, constantes, fiéis e compassivos. Devem manifestar amor e simpatia. Se cumprirem as palavras de Cristo, seu amor não será de baixa natureza, terreno, de caráter sensual, que leve à destruição do próprio corpo e debilidade e enfermidade à esposa. Não serão condescendentes para com a satisfação de baixas paixões, fazendo ouvir à esposa que ela deve ser sujeita ao marido em tudo. Quando o esposo tem a nobreza de caráter, a pureza de coração, a elevação de espírito que cada cristão deve possuir, isso se revelará na associação matrimonial. Se ele tem a mente de Cristo, não será um destruidor do corpo, mas estará cheio de terno amor, procurando alcançar a mais elevada norma em Cristo. É evidente que quando a gente fala de amor, ele possui sim uma dimensão física que tem que ser expressa, que se autocompleta, que conduz a uma realização plena, à satisfação sexual. Mas não é simplesmente esse o grande ápice do amor. Não é a única dimensão a ser atingida, o único alvo que precisa ser perseguido. Pelo contrário, deve haver uma união mais completa. E à medida que a gente for falando desse tema, a gente vai chegar nesse aspecto aí da união mais completa, da comunhão entre duas pessoas. Mas vale dizer que o amor não pode se concentrar
apenas na satisfação física. Eu quero passar então para o segundo aspecto. A gente já falou do ame, agora eu quero falar do a sua. E o primeiro ponto aqui é que os laços do matrimônio são santos. Como diz o mesmo apóstolo Paulo no livro de Hebreus, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Essa união que acontece é uma união muito significativa. Ela implica em vários aspectos. E eu quero que você note com muita atenção os desdobramentos dessa união no seguinte texto. Cada um deve promover a felicidade do outro. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito. Mas ao mesmo tempo que vos deveis unir em um só ser, nenhum de vós deverá perder na do outro sua própria individualidade. Deus é o dono de vossa individualidade. A ele deveis perguntar: que é direito? Que é errado? Como poderei eu melhor cumprir o propósito da minha criação? Então, num casamento feliz, uma pessoa não pode controlar a vontade da outra. Ellen White chama muita atenção para esse ponto, e a gente tem que levar em consideração que no século que ela viveu, havia uma predominância dos homens sobre as mulheres, de maneira que os homens achavam que ser a cabeça do lar significava mandar na mulher em todos os aspectos. E praticamente ela tinha que pedir permissão para o marido para fazer muitas coisas. E na verdade é necessário que haja autonomia e individualidade, que cada um preserve sim a sua própria personalidade. Isso é muito importante. Tem uma história que eu conto, uma história dessas para ilustração, que é mais ou menos assim. Diz que a repórter foi entrevistar uma viúva e perguntou quanto tempo ela havia ficado casada com o seu falecido esposo. E a mulher disse: olha, eu casei com ele 75 anos, fiquei casada com ele e nós nunca brigamos. Uau, como assim? Vocês nunca brigaram? E aí a mulher conta que na lua de mel eles foram viajar e eram muito pobres e foram montados numa jumenta. Na primeira vez que o animal empacou, o marido disse continuaram o caminho, o animal empaca novamente e o marido fala 2, e assim continuaram a viagem. O animal continuou a andar e mais um pouquinho, num outro trecho, pela terceira vez o animal empaca. O marido simplesmente desce da montaria junto com a esposa, ele pega uma arma, fala 3 e atira no seu próprio jumento. A mulher então fica assustada com aquilo e olha o marido e fala assim: mas por que você fez isso? Você matou o nosso animal, como é que a gente vai continuar a viagem? Como nós vamos chegar no destino? E o marido olha para ela e fala: por isso que eles nunca brigaram. Mas eu conto isso para a gente perceber que não deve ser assim. Um não deve ter a primazia sobre o outro, não deve mandar. Uma coisa é chegar a acordos, uma coisa é ceder, uma coisa é a gente negociar. Outro ponto é, às vezes, a gente deixar de fazer alguma coisa porque sabe que, mesmo não sendo assim algo errado em si, aquilo pode desagradar o cônjuge. Aí é uma questão de respeito, uma questão de saber os limites, mas tudo isso é feito de comum acordo. Um não precisa necessariamente e a todo tempo se impor sobre o outro. Não deve ser assim. Para além desse aspecto da união, do respeito, algo que salta aos olhos é a questão da exclusividade. Quando a gente fala de a sua, a gente está colocando então um ponto importante aí, que é o ponto de que um homem passa pelo matrimônio a pertencer a uma mulher e ela pertence a ele. Como diz também o apóstolo Paulo lá no livro de Efésios: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Finalmente vamos chegar aqui à nossa terceira parte, onde eu falo um pouco sobre a mulher. Antes de eu seguir para esse tópico, deixe-me dizer uma coisa importante. A gente está falando aqui sobre casamento, sobre união, sobre a necessidade de acordo, de respeito, de seguir as orientações da palavra de Deus, e esse é um grande desafio. Por isso que tantos casais sofrem e precisam de ajuda. Mas a gente vive tempos difíceis, não só para a família, mas para a sociedade e para a igreja como um todo. Esse mundo que a gente vive com seus desafios tecnológicos, com a revolução das IAs, as plataformas digitais e todos os desafios de uma comunicação instantânea. Justamente para isso é que eu escrevi o livro Adventismo para uma Nova Geração. Você quer ajudar o canal? Quer nos ajudar a continuar produzindo? Adquire esse livro, porque além de ter um conteúdo extremamente atualizado, dinâmico, que vai ajudar você a se posicionar como adventista nesse tempo, esse livro também ajuda a gente a manter esse trabalho aqui no YouTube. Então adquira agora pelo link que está na descrição, e assim você vai ter nas suas mãos um material que vai lhe ajudar a tomar decisões ao lado do Senhor em tempos de revolução digital. Então vamos ver como é que a Bíblia contrasta a criação do homem com a criação da mulher. Primeiro vamos ver a criação do homem. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. A palavra Yetzar indica aí uma obra mais rústica, um trabalho manual, mas feito assim de forma
mais braçal. Note como a Bíblia fala então da criação da mulher. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. A palavra baná, ela indica aí uma criação mais delicada, um artesanato mais fino, algo que é assim feito com um pouco mais de requinte. No Novo Testamento, Pedro também chama a atenção para a mulher com uma parte mais delicada, mais sensível. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A palavra asténero, que é usada aqui do grego, indica essa coisa mais delicada, mais sensível. O homem deve ter muito cuidado ao se referir, ao tratar a mulher. Muitos homens tiveram uma educação assim, como a gente fala, no facão, aprender a ser rústicos e entendem que masculinidade é ser assim meio bruto, agir de forma grosseira o tempo todo, e isso não é masculinidade, isso é apenas falta de educação mesmo. Nós temos que ser firmes, masculinos, mas ao mesmo tempo atentos e sensíveis às necessidades das nossas mulheres. Devemos nos lembrar que elas não pensam, não agem, não sentem como nós, homens, e que, portanto, nós devemos muitas vezes abrir mão daquilo que a sociedade nos cobra como homens, de ser tão objetivos, de ser decisivos, de procurar resolver problemas e muitas vezes de forma simples e desinteressada ouvir a nossa parceira, dar a ela a atenção merecida, ser abertos aos sentimentos delas, sem julgamento, para que então a mulher consiga se expor e consiga se sentir acolhida. Ellen White também bate nessa tecla de que a mulher é mais sensível e que, portanto, exige alguns cuidados especiais. O marido e pai é a cabeça da família. A esposa espera dele amor e interesse, bem como auxílio na educação dos filhos, e isso é justo. Os filhos pertencem-lhe da mesma maneira que a ela, e sua felicidade também interessa a ele. Então, uma das formas de demonstrar esse companheirismo é dividir responsabilidades, aquilo que a gente já mencionou antes. Quando a gente fala de mulher, a gente também está falando da melhor companheira possível para o homem. Homem e mulher foram feitos diferentes para se completar. O texto bíblico mesmo fala o seguinte: disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Agora existe um texto aqui que eu acho muito importante e nos ajuda a refletir sobre a decisão que toda mulher deve fazer ao escolher alguém para se casar. Essa decisão, ela não pode ser baseada apenas nas emoções, do encantamento. Ela deve tomar essa decisão com alguns critérios, e Deus revelou algumas coisas que devem ser levadas em conta na escolha de um futuro companheiro. Então esse texto aqui nos ajuda, especialmente quando a gente pensa nas mulheres, ajuda a tomar decisão estabelecendo esses critérios. Mas também esse texto ajuda os homens para ver se eles estão atingindo essa alta norma de Deus, para que sejam de fato futuros maridos conforme o coração de Deus. Eu vou ler para você então o texto. Antes de dar a mão em casamento, deveria toda mulher indagar se aquele com quem está para unir seu destino é digno. Qual é o seu passado? É pura sua vida? É o amor que ele exprime de caráter nobre, elevado, ou é simples inclinação emotiva? Tem os traços de caráter que a tornarão feliz? Poderá ela encontrar verdadeira paz e alegria na afeição dele? Se ele há permitido a ela conservar sua individualidade, ou terá de submeter seu juízo e consciência ao domínio do marido? Como discípula de Cristo, ela não pertence a si mesma, foi comprada por preço. Pode honrar as reivindicações do Salvador como supremas? Serão conservados puros e santos o corpo e o espírito, os pensamentos e propósitos? Essas perguntas têm influência vital sobre o bem-estar de toda mulher que se casa. O casamento é coisa muito séria. E eu sei que muitas vezes há pessoas com quem eu me encontro que se arrependem de uma decisão precipitada, que se pudessem voltar, não teriam se casado. Mas lembre-se, se você já tomou essa decisão, Deus tem o poder de renovar a sua e a vida do cônjuge. Basta que vocês se entreguem a Ele e busquem juntos executar o plano de Deus conforme Ele revelou. Especialmente para aqueles que estão ainda nos primeiros anos de casamento, pode parecer algo muito desafiador e um padrão assim muito elevado, algo que esteja muito longe de ser atingido. E todo mundo passa por isso.
Eu também passei por isso. Os primeiros anos são extremamente desafiadores, porque são duas pessoas que vêm de lares diferentes, de culturas diferentes, que têm opiniões diferentes e que agora estão começando a construir algo juntos. Mas existe um texto aqui que eu quero terminar com ele, e ele é muito bonito e também serve de incentivo para que a gente não desanime, especialmente no começo. Por mais cuidadosa e sabiamente que se tenha entrado no casamento, poucos casais se encontram completamente unidos ao realizar-se a cerimônia matrimonial. A real união dos dois em casamento é obra dos anos subsequentes. Casamento não é apenas aquela data em que você vai à igreja, em que você veste a sua melhor roupa, em que as mulheres entram com o seu vestido, chamando a atenção de todos os convidados. O casamento não é a festa, não é ter padrinhos, não é receber presentes. Isso aí é apenas o início de uma história. O casamento é aquilo que você vai viver ao longo de toda a sua vida. Casamento é um dia a dia, é uma construção que vai se fortalecendo. Às vezes a gente parece que dá alguns passos para trás, mas mesmo nessas horas a gente pode aproveitar experiências negativas e aprender com elas e continuar crescendo. Sempre vai haver espaço para perdão, restauração e para que o poder de Deus edifique um lar. E quanto mais a gente adentra nisso, mais a gente entende o que é verdadeiramente o amor na definição no dicionário de Deus. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso e examino o que exatamente 1 Coríntios 13 nos fala sobre o amor. Esse vídeo vai ficar agora na recomendação para você. Mas existe também um outro vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a criação de filhos, dando algumas dicas para desenvolver o amor dos filhos pela palavra de Deus. Esses dois vídeos vão ficar aqui na recomendação. Peço que você assista um deles e assim também você continua nos ajudando aqui. Eu vejo você daqui a pouquinho em um desses vídeos. Um forte abraço. Deus abençoe você. Vai me dizer por quanto tempo me esperou. Vai me mostrar as marcas da dor. Vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou.